Então, boa tarde a todos. Eu me chamo Ellen Carla Cordeiro Cardoso, sou professora, sou formada em Letras, Língua Portuguesa, sou especialista em Informática Educativa pelo Instituto Federal do Pará e hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho, tá? Que intitula-se Multiletramentos, Metodologias Ativas e as Tecnologias Digitais, Protótipos Didáticos. Bem, só para fazer uma observação de início, o nosso trabalho ele seria, a princípio, a criação de um gamer, tá? Para trabalhar a questão do multiletramento. Daí veio a disciplina do professor Alan, e ele trouxe para a gente esses conceitos de metodologias ativas, de tecnologias digitais, e nós vimos essa necessidade de atrelar essas duas temáticas aos multiletramentos, tá? E aí, então, nós pensamos em criar protótipos didáticos que são algumas propostas de aula para trabalhar os multiletramentos, especificamente trabalhar habilidades de leitura e escrita, tá? Pode passar, Emanuel. Bem, tá, nós trazemos aqui um índice, tá, com os tópicos que nós trabalharemos nesta apresentação. Nós falaremos um pouco da introdução, fundamentação teórica, multiletramentos na escola, tecnologias educacionais digitais, metodologias ativas, que abarcarão mais 4 tópicos, que é sala de aula investida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, gamificação. Falaremos sobre metodologia da pesquisa, traremos os nossos protótipos didáticos, depois descreveremos os resultados e as considerações finais e referências. Bem, como eu já falei, esse trabalho ele tem raiz na sala de aula, tá? Nós, como docentes, tanto eu como o Emanuel, nós percebemos que os alunos da atualidade eles precisam de metodologias diferenciadas de trabalho no que concerne ao ensino de língua portuguesa, tá? Então, nós pensamos nessas propostas que abrangessem essas atividades de leitura e escrita, produção de texto, e fossem mediadas, produção textual e a leitura também, mediadas pelas metodologias ativas e as tecnologias digitais. Então, a partir da nossa prática, nós vimos essa necessidade de trazer métodos diferenciados para trabalhar com essas duas questões da leitura e escrita. Por que nós fizemos isso? Porque os alunos eles não estão mais, especialmente depois da pandemia, eles não estão mais se engajando nas atividades propostas, aquelas que, por exemplo, nós pegamos nossos alunos, colocamos ele para escrever, damos um tema, escrevemos, falamos sobre gêneros textuais, pedimos para eles produzirem, eles não querem mais esse tipo de metodologia. Eles querem métodos diferenciados para trabalhar de acordo com a realidade que eles estão vivenciando. Nós sabemos que nós temos dentro da sala de aula alunos que já vêm há muito tempo utilizando tecnologias, estão expostos às redes sociais, a conteúdos que precisam de metodologias diferentes, uma metodologia mais ativa, que ele seja convidado a fazer práticas de design, a escrever outros suportes que não o papel, tá? Então, nós pensamos nessa pesquisa nesse sentido, tá? De diferenciar a nossa prática pedagógica voltada especificamente para esse público, tá? Os nossos objetivos são apresentar propostas flexíveis de trabalhos com gêneros, mídias e modalidades em uma perspectiva de trabalho que parta das culturas de referência dos alunos e que compreenda e amplie seu repertório cultural, impulsionando-os na direção de outros letramentos críticos que requerem análise, estruturas, conceitos, critérios para redesenhar suas próprias produções. Passe, Manuel. Nossos objetivos específicos: aproximar o ensino de leitura e escrita à realidade e às experiências pré-adquiridas dos alunos do século XXI, destacar a importância das novas metodologias de ensino e da utilização das TICs no ambiente escolar, descrever a usabilidade dos protótipos produzidos e aplicados na turma do 9º ano do ensino fundamental de uma escola estadual.
Pode passar, Emanuel. Bem, a justificativa em pesquisar sobre essa temática recai na observação do cenário educacional atual, que reflete muitas preocupações relacionadas à aprendizagem de leitura e escrita. Hoje, na educação básica, nós encontramos alunos do ensino fundamental anos finais com dificuldades severas para ler e escrever, o que nos leva a pensar: será que os velhos métodos de ensino dessas duas habilidades, leitura e escrita, ainda são eficazes? Passa, Emanuel. E aí nós trouxemos, na nossa fundamentação teórica, nós falamos um pouco sobre a questão dos multiletramentos. Muito a gente ouve falar, né, sobre letramento e sobre a questão da alfabetização. Os multiletramentos, eles vão além, porque no letramento, o aluno ele é convidado a saber ler e escrever e pronto. Os multiletramentos são uma perspectiva diferente, tá? Ele foi pensado lá em 1996 por um grupo de estudiosos em Nova York, tá? Eles perceberam essas mudanças que o mundo vinha sofrendo e eles viram essa necessidade de o aluno da escola levar o aluno a aprender sobre esses gêneros que circulam, que permeiam a sua vivência e ensiná-los a analisar esses gêneros criticamente. Então, o multiletramento ele vem nesse sentido, ele traz também a questão da leitura crítica do aluno, não só fazer aquela leitura superficial, ele analisar aquele conteúdo que ele está sendo exposto criticamente, tá? Passa, Manuel. E aí, o multiletramento, tá, pode deixar. Tá. Para Maia, volta, Manuel. Voltou lá? O multiletramento aponta para uma pedagogia plural, fundamentada nos seguintes preceitos didáticos: prática situada, instrução aberta, enquadramento crítico e prática transformada. Essa pedagogia ela parte das práticas baseadas na realidade do alunado, seus interesses e sua cultura, para, por meio da instrução aberta, criar consciência e possibilidades analíticas, uma metalinguagem que amplia seu repertório e relaciona essas a outras práticas de outros contextos culturais. Passo. E aí também nós trouxemos, dentro da fundamentação teórica, falamos um pouco sobre as tecnologias educacionais digitais, tá? E aí a pesquisadora, essa pesquisadora, ela aponta que as tecnologias mudam os conceitos de espaço, tempo, conectividade e comunicação, que podem trazer flexibilidade para os processos educativos na forma como se organizam. O que as tecnologias representam hoje para o ensino e aprendizagem? Eles são um suporte didático riquíssimo, que pode contribuir bastante no processo de ensino e aprendizagem para esses alunos que já estão familiarizados com esse tipo de tecnologia. Então, ela será fundamental para a prática docente na contemporaneidade. Tá? Nós também trouxemos conceitos de metodologias ativas na nossa fundamentação teórica, que constituem proposições educativas que fomentam processos de ensino numa ótica crítica e reflexiva, no qual o estudante possui papel ativo e é um dos responsáveis na construção do seu próprio aprendizado. Pode passar. E aí nós falamos sobre essas 4 metodologias ativas, que são sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem em problemas, aprendizagem baseada em projetos e gamificação. Tá? Sala de aula invertida, nós fizemos também um protótipo didático que envolve a sala de aula invertida, é aquela em que o professor convida os alunos a pesquisarem sobre um determinado tema e trazerem para dentro da sala de aula, promovendo debates, discussões mediadas pelo educador. Tá? Nós também trouxemos um protótipo didático com a metodologia ativa, a da aprendizagem baseada em projetos, tá? E a gamificação, em que os alunos, nós percebemos um engajamento maior dos alunos relacionados à gamificação, que também alguns autores defendem que é uma metodologia ativa, tá?
Tá. A nossa metodologia da pesquisa foi pesquisa bibliográfica. Primeiro, nós fizemos um apanhado geral de autores que trabalhavam com os temas que a gente queria trazer dentro do nosso artigo. Então, nós utilizamos todas as fundamentações teóricas que nós utilizamos foram livros de autores que tratam sobre o tema, tá? Depois, nós fizemos a pesquisa qualitativa, que consistiu na criação das propostas dos protótipos didáticos e depois a aplicação deles na turma do 9º ano, tá? Do ensino fundamental de uma escola estadual. Pessoal, boa tarde a todos, tá? Me chamo Emanuel Vieira, sou engenheiro mecânico, né? Eu estou nesse trabalho junto com a Ellen, nessa parte de multiletramento, né? Que eu acho bastante interessante para essa área de educação, já que eu atuo também nessa área educacional, tá? Tanto jovens e adultos, quanto na questão de jovens e aprendizes também, né? Então, no nosso trabalho, basicamente, né? Como a Ellen já falou, se trata de criar 3 planos de aula, né? No qual a gente utilizou alguns ensinamentos utilizados em algumas disciplinas dessa pós-graduação, e a gente elaborou esse material conforme, né, o andamento dessa turma do 9º ano, né, no qual a Ellen ministrou algumas aulas, tá? Então, vou apresentar para vocês aqui, basicamente, 3 protótipos, né, didáticos que foi elaborado, né? Esse protótipo, eles foram analisados comigo e com a Ellen, e a gente foi criando ao longo desse período, né, de aula, tentando melhorar cada vez mais, né? E a tendência é continuar melhorando esses protótipos até que cheguem em um momento ideal, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer aqui, né? Como a gente falou, esse trabalho aconteceu na turma do 9º ano, né, do ensino fundamental e também dos anos finais, e a gente utilizou a metodologia utilizada na BNCC, né, no qual ele tem 3 critérios, né, na verdade 4. A gente vai trabalhar com o segmento de duração, né, que seria o tempo dessas aulas práticas em relação ao plano de aula. Nós vamos trabalhar com as competências, né, da BNCC, nós vamos trabalhar com a metodologia e também com recursos, habilidades desses alunos com relação ao plano de aula. Então, o primeiro aqui, o protótipo que nós criamos essa aula, é justamente com relação a esse gênero textual infográfico, né? Que nada mais é do que fazer a mesclagem entre imagens e textos, né? No qual o aluno ele vai ser submergido, né, nesse ambiente, no qual ele vai ter, né, que trabalhar com sua questão aí didática e também na sua questão criativa, né? Então, com relação a esse protótipo 1, né, uma das competências é justamente compreender o funcionamento de diferentes linguagens, né, nessa prática cultural, tá? E também a gente vai mobilizar os alunos a se imergir nesse universo digital, né, no qual ele vai estar fazendo pesquisas, né, e também montando esses infogramas para apresentar ao longo dessa aula, tá? As habilidades adquiridas foi conforme a BNCC, né, então aqui tem o código dessas habilidades, né? Eu não vou falar sobre todos, porque vai tomar um pouquinho da aula, mas tem que entender que a maioria desses nossos projetos, né, foi voltada especificamente com relação à norma da BNCC, tá? Os objetivos nesse primeiro protótipo que é justamente conceituar esse gênero textual infográfico, né, que é importante, né, submergir os alunos com relação a essa criatividade que eles devem ter, né. A gente vai discutir sobre o papel da tecnologia na vida dos alunos, que também é importante, né, nesse mundo digital, nessa área digital, é importantíssimo, né, que esses alunos ele tenham esse domínio dessa tecnologia, tá? A gente vai inserir os alunos em práticas reais, o uso da leitura escrita, né, isso aqui a Ellen já faz e eu também faço na sala de aula, e a gente vai também praticar algumas leituras escritas por meio da produção desses infográficos, né? E uma das plataformas que a gente mais utiliza, né, para fazer esse textual infográfico é justamente o Canva, né? O Canva é uma plataforma muito utilizada, né, e muito dinâmica, tá? Então é importantíssimo para esses alunos, tá, somente do 9º ano, né, em diante, tá utilizando essas ferramentas aqui que futuramente eles irão precisar, tá? A gente vai emergir esses alunos nessa metodologia, né? Então a gente vai fazer com que eles entendam o que seria esse gênero textual infográfico, né? Explicar sobre essa tecnologia digital, e aí a gente vai induzir esse aluno, né? Desafiar os alunos a criar esse projeto deles com relação a essa aplicação desse Canva, né?
E um dos recursos utilizados para esse primeiro plano de aula seria quadro branco, pincel, celular, computador e internet, né? Eles só precisam disso para estar emergindo nesse primeiro plano de aula, tá? Esse plano de aula, ele tem a duração de 270 minutos, né? O segundo plano de aula, a gente vai trabalhar aqui, que nós montamos, né, é relacionado a esse gênero textual e-mail, né? Nesse segundo protótipo aqui, que a gente vai trabalhar com a metodologia ativa, né? Todos eles vão trabalhar com metodologia ativa. Nela, especificamente, a gente vai trabalhar com sala de aula invertida, né? Então, a duração também desse plano de aula que a gente montou é 270 minutos, né? Aqui, a competência que nós conseguimos observar é que os alunos vão entender como é que vai funcionar essa diferença de linguagem, práticas culturais, né, e também conseguir fazer com que ele tenha essa dinâmica de conhecimento, de produção de discurso, diferentes campos nessa atualidade. As habilidades foi conforme a BNCC, né, então existe o código da habilidade, basicamente identificar, né, esse conceito de produção textual, organizar, fazer pesquisas, né, utilizar os recursos ativos, leitura de livro, né, ele pode utilizar até o próprio, algumas inteligências artificiais que hoje em dia os alunos utilizam muito. Uma das mais famosas existe a ChatGPT, mas existem outras ferramentas também, né, claro que eles vão fazer essa pesquisa no chat, mas também vão comprovar, né, se o chat está correto, utilizando aí os artigos, né, para corroborar se aquelas informações estão coerentes, tá? Os objetivos desse segundo protótipo, né, conceituar esse gênero textual e meio, né, isso é importante da atualidade, né, trazer para os alunos algumas problemáticas locais, tá, e a gente também vai praticar alguns modelos de escrita, tá. Na imersão desses alunos nessa metodologia, a gente vai querer o quê? Que eles utilizem, né, esses temas de pesquisa, vão pesquisar anteriormente, para levar em sala de aula aí, essas informações, e lá o professor vai debater com eles, né, vai guiar para que eles façam um debate um pouco mais aprofundado sobre o tema, tá? Então, um dos temas que a gente escolheu aqui, justamente a precariedade do serviço de fornecimento de energia elétrica no Pará, né? Claro que isso aqui é um problema atual nosso, tá? Então, os alunos irão pesquisar sobre esse determinado problema, e aí, em sala de aula, eles vão debater, né, claro, com o orientador, o professor, dando as possíveis orientações sobre esse tema específico, né? E dos recursos que a gente vai utilizar para esse tipo de situação, né, para esse tipo de plano de aula, é justamente quadro branco, pincel, celular, internet, que é o que eles necessitam, para tentar entender um pouquinho mais, né, sobre essa pesquisa dinâmica, né, relacionada a esse tema, tá? E o terceiro protótipo que nós criamos de plano de aula é justamente sobre esse gênero textual e anúncio, né? Levando em consideração que os alunos, eles têm uma grande imersão nesse meio digital, né? Facebook, Instagram, né? Entre outros meios, e esses outros meios estão cheios de anúncios, né? Então, o que vai acontecer? Esses alunos vai ter que pegar uma das competências, né? É entender como é que essa funcionalidade desses anúncios acontece, né? E eles vão praticar os anúncios em sala de aula. Então, eles vão criar alguns anúncios, né? Vão utilizar algumas plataformas digitais para tentar anexar esses anúncios, e aí, em sala de aula, eles vão compartilhar o link com as outras equipes, né? Então, a gente consegue perceber que quando a gente incentiva os alunos a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais, né, a gente sai um pouquinho daquela dinâmica de somente professor explicar e aluno escrever, e a gente passa, né, a dar autonomia para o aluno, ele está pesquisando de maneira mais eficiente com relação aí a todo esse conceito que a internet nos dá, né? Então, a gente está imergindo os alunos, né, diretamente nessa metodologia ativa para justamente conseguir captar a atenção dele, né, e tentar melhorar com relação à aprendizagem, né? Então, a gente utiliza a mesclagem no professor em sala de aula, justamente com essa metodologia ativa, no qual o aluno vai estar sendo autodidata pesquisando, claro que com a orientação do professor, e aí a gente vai conciliar, né, essas duas dinâmicas para tentar melhorar esse entendimento dele com relação a essa leitura, escrita, né, métodos de multiletramento e tudo mais. Com isso, a gente consegue entender que o aluno vai ter uma percepção melhor com relação aí a esse multiletramento, entender melhor como é que funciona, né, essa interpretação textual, tanto de vários textos diversificados, tá? Então, nessa proposta aqui, a competência dele é justamente compreender o funcionamento dessas linguagens, né, em práticas
culturais, mobilizar os conhecimentos de recepção, né? E aí a gente também vai tentar emergir nessa linguagem um pouco mais digital, né, de anúncios, entre outras funções. E com isso o aluno vai estar sendo criativo, né? E uma coisa que a gente não deve duvidar é de aluno, tá? Então, quanto mais você desafia o aluno, mais ele vai ser engajado, né, em melhorar a sua questão de percepção e também melhorar a sua questão criativa, né? Os alunos são bastante criativos com relação a isso, eles sempre surpreendem aí os professores com suas atividades, tá? E aqui os objetivos, né, desse plano de aula específico com relação a esse gênero textual e anúncio, é justamente conceituar o gênero de anúncio, né, conversar com os alunos referente, né, essa influência dessa sociedade atual por meio da internet, né, promover o debate sobre esse tema específico, praticar o modelo descrito por meio de gênero textual de anúncio, incentivar aí a capacidade criativa deles, né, como eu falei, eles vão ser capazes com esse plano de aula, né? Quando a gente imergir ele nessa metodologia, eles vão ter que criar um anúncio, né? Publicar esse anúncio em um meio digital e aí compartilhar em toda a escola, né? Com isso a gente consegue ter essa dinâmica, onde ele vai estar inserido diretamente nessa metodologia, tá? E aqui a metodologia, basicamente, né, desse terceiro protótipo de plano de aula, justamente apresentar esse diagrama textual de anúncio, né? Depois pedir para os alunos em equipe criem um anúncio sobre qualquer tema, isso aí vai ser da criatividade de cada um, né? Eles que vão fazer o design, eles que vão pesquisar as plataformas, a gente só dá aqui um início dessa plataforma PixArts, né? Que é uma plataforma utilizada, mas fica a critério deles escolher outros tipos de plataforma, né? E aí eles vão utilizar esse método de gamificação e produzir os anúncios conforme aí essa dinâmica, né? E aí, cada curtida, né, eles vão publicar, vão levar aí para a escola, tá? E aí, eles vão gerar o link e os alunos vão, lá, toda a escola vai estar dando curtida, né? Aquele anúncio que tiver mais curtida, os criadores, né, vai ganhar 10% aí dessa nota da disciplina, né? Então, a gente começa a desafiar eles e aí eles começam a surpreender a gente com todos esses anúncios aí no qual eles vão ser submetidos, tá? Um dos recursos que vai ser utilizado nesse plano de aula é justamente, né, quadro branco, pincel celular, internet, né? Somente isso é suficiente para eles estarem desenvolvendo esse terceiro trabalho, né, esse terceiro protótipo, tá? Com relação aos resultados, né, a gente consegue observar que, ao apresentar essa atividade, né, a gente consegue perceber que eles vão utilizar alguns recursos e metodologias, né, e aí essa metodologia está justamente inserida nessa habilidade que eles vão ter em fazer leitura, escrita, além de interpretação desse texto, tá? E aí eles vão criar esse protótipo, alguns protótipos aí com relação ao desafio que eles vão ser submetidos, tá? E aqui a gente consegue perceber, pessoal, com relação ao resultado, né, que a gente consegue afirmar que todos os professores de linguagem portuguesa, né, têm como obrigação estudar sobre a pedagogia e esse multiletramento, né, e principalmente trazê-los para a escola, problematizando temas que promeiam o contexto dos alunos, né, preparando para a vida da sociedade, pois a relação com os fatos reais facilita a fixação do conteúdo, integração da teoria e a prática, tá? E aí ele consegue desenvolver esse pensamento crítico, né, com relação a alguns assuntos atuais específicos aí na nossa sociedade. Essa proposta a gente conseguiu aplicar nessa turma do nono ano do ensino fundamental, né, nessa escala de rede estadual de ensino, qual a Ellen ela trabalha, e que foi possível comprovar sua eficácia, né, o engajamento, a empolgação dos alunos, né, as atividades que eles foram elaboradas, as equipes montadas, os debates, design, gamificação, tudo isso, né, serviu como ferramenta para que os alunos consigam entender um pouquinho melhor sobre aquele conteúdo da disciplina específica, né, com relação a essa língua portuguesa. E aqui algumas considerações finais que a gente faz com relação ao trabalho, né, é justamente utilizar as tecnologias, né, atreladas a essa pedagogia dos multiletramentos, para tentar melhorar aí a aprendizagem dos alunos, né. E aí a gente vai contemplar esse nosso objetivo geral, que seria criar essa proposta de trabalho, né, esse plano de aula com relação à leitura escrita dessa língua portuguesa. A gente vai alinhar todo esse plano de trabalho aos preceitos da BNCC, né. E, por fim, a melhor estratégia do ensino se encontra na atitude do docente, né, em sua constância e formação, na fé e na sua capacidade de aprender com seus alunos, com o mundo, e sua predisposição em tratar o seu trabalho com seriedade, tá? A gente vai também ter maiores desempenhos, né, com relação aos cidadãos, vai formar mais alunos, mais capacitados, né, mais informados,
e aí a gente consegue entender que essa teoria, junto com a prática, né, ela está mudando ao longo dos anos. Então, a gente não vai estar mais somente tendo o professor como principal e ali o aluno escrevendo, né? A gente vai ter essa dinâmica de estar compartilhando a aprendizagem com relação ao aluno de uma forma mais eficiente, né? Com isso, maior engajamento com relação a ele. Tá? Isso aqui é a nossa referência biográfica, né, que nós utilizamos. Tá? E muito obrigado a todos, né? Agradeço aí essa unidade, Universidade Federal do Pará, tá? Por esse campus Universidade de Cametá, por essa pós-graduação, né, que foi de grande benefício para a gente da área da docência. Agradeço especificamente aos orientadores, né, aos professores, no qual se dispõem aí com seus conhecimentos, e a gente conseguiu aí assimilar, né, todo esse conhecimento passado ao longo dessa pós-graduação. E com isso é só.